que ponto chegamos? Toda essa rusga não passa de uma performance teatral do senhor Arthur Lira, que, convenhamos, reclama de barriga muito cheia. E por que eu digo isso? Parafraseando aí o presidente da República, nunca antes na história desse país o orçamento público teve tanta participação do Congresso Nacional. Aliás, estatisticamente, o número de projetos, sejam eles vetados da parte do Executivo ou de iniciativa do próprio Legislativo, vem subindo aí ao longo dos últimos anos. Então, o que nós vemos é um Congresso cada vez mais controlador em relação aos rumos da nação e mordendo um naco cada vez maior do orçamento público. Nesse sentido, tem um estudo do Instituto Millennium, que foi elaborado aí pelo professor Marcos Mendes, lá do INSPER, que mostra o nosso legislativo como aquele com maior controle sobre o orçamento federal entre as 30 nações da OCDE. Então, a gente vê que existe aí, obviamente, um desbalanço no que a gente chamaria de independência e harmonia entre os poderes. E o principal responsável, vamos dizer assim, a rubrica principal é a questão das emendas parlamentares. Então, vamos retomar, quando a gente fala 2021, o número se repetiu em 2022, a gente estava falando aí de 35 bilhões de reais em emendas, certo? Agora, passa para o primeiro ano do governo Lula, manchete aqui da CNN, governo Lula mais que dobrou o empenho de emendas parlamentares na comparação com o último ano do governo Bolsonaro. Da mesma forma, aquelas emendas PIX, cuja verba vai direto para o ente federativo, diretamente para o município, onde você muda o órgão responsável de controle, daí a crítica no sentido de que isso é um tremendo impeditivo ao combate à corrupção, ela tem um incremento aí de 530%. Ela vai aí de 1,5 bilhão para mais de 8 bilhões de reais. Então, o governo Lula está, sim, fazendo a sua parte no sentido de contemplar os interesses dos parlamentares, especialmente os interesses dos parlamentares a serviço de agendas eleitorais nos municípios. Essas emendas parlamentares, elas têm aí o condão de influenciar, inclusive quebrando a isonomia eleitoral dos pleitos municipais. A gente não pode varrer esse problema para debaixo do tapete. Portanto, eu acho que as falas do senhor Arthur Lira, eu acho que o debate de hoje é uma repercussão do que ele colocou. Eu queria frisar, ele diz o seguinte: quanto mais intervenções o Congresso Nacional fizer no orçamento, tenham certeza, mais o Brasil esquecido será ouvido. Isso simplesmente não é verdade. A gente não está falando do interesse dos vulneráveis, esse tipo de coisa, não. Essencialmente, a gente está falando dos interesses dos parlamentares, alimentando aí com o orçamento público não fiscalizado, principalmente as suas bases eleitorais e as bases dos seus prefeitos. Então, a gente está numa situação que se chama de presidencialismo de coalizão, que é o loteamento do Poder Executivo e do Orçamento Federal para o Poder Legislativo. Aí, conforme denunciado pela Transparência Internacional, também o Judiciário de coalizão. E agora, eu acho que nós estamos caminhando para o federalismo de coalizão. E daí também a estratégia do PT de abandono dos pleitos municipais. Por quê? Não faz a menor diferença eleger os prefeitos se, com a reforma tributária, esses entes federativos perdem autonomia sobre o orçamento e cada vez mais eles ficam dependentes do governo central e dos seus respectivos parlamentares que acompanham o governo a depender do quanto o governo de turno abre os cofres. Então, o sistema brasileiro está funcionando cada vez mais azeitado, na falta de uma expressão melhor.